Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos aqui o Michel Bogli, ex-triatleta profissional, apresentador do podcast Endorfina, fã de Ironman, pai, marido e contador de histórias. Seja muito bem-vindo, Michel. Muito obrigado aí ao casal, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Faltou... Ele que faz assim um resumo da vida das pessoas. Exatamente isso que eu ia falar. Faltou você dizer que ele tem a melhor abertura de podcast. Exatamente. Opa. Eu uso, inclusive, a abertura que ele usa no meu LinkedIn, uso em todas as minhas redes, porque ele traz um resumo da vida. Sabe quem que lembra as aberturas que você faz? Sabe acho que é Paulo Lima, né? Sim, ele é minha inspiração, é meu amigão. Da Trip, né? Sim. Que também o faz a especial de 2 abertura anos do Endorfina foi com ele. Ah. Ele me entrevistando com perguntas dos ouvintes. Eu também. Eu trabalhei na Trip já. Ah, ele então... é minha inspiração. Descobriram. É. Vamos saber de tudo isso agora. Legal. Caramba, essa é a primeira vez que eu falo. Dessa história? É. Não, eu também. Eu já tenho podcast faz bastante tempo, mas nós tivemos fases. De podcasts, né? E nesse formato aqui, a gente tá, acho que no episódio, sei lá, 60. E o Paulo Lima, eu ficava escutando na Eldorado, né? O programa dele, e falava, esse cara aí é sensacional. Parece que ele te coloca dentro da história, né? São 30 e poucos anos já de... Eu uso até hoje. Uhum. Não sei se tem mais na Eldorado, agora eu ouço no Spotify, né? Uhum. Mas minha inspiração, e trabalhei lá, né? Eu fui patrocinado uma época pela revista Trip, numa época que a Trip era na Juscelino Kubitschek, onde depois virou um France Café, onde hoje tem o Italy. Eu sou antigo, né, pessoal? Então, e numa época que o triatlon, eu estou descobrindo isso ao longo do Endorfina, quer dizer, eu estou constatando o que eu já imaginava, o triatlon tem uma ligação muito próxima com o surf. No começo do triatlon, quando eu comecei, que eu sou da segunda geração, uma primeira geração e meia e tal, muitos surfistas acabaram indo para o triatlon e, claro, continuando a surfar, né? Não surfistas profissionais. E muito triatleta também era surfista. Então... Talvez a vibe, a energia. Eu acho que tem a ver com a praia. Assim, minha constatação tem a ver com a praia, né? O Ironman do Havaí é num lugar onde o surf, não onde tem o Ironman de fato, em Kona, mas é um lugar que tem essa associação muito forte com o surf. Então, eu acho que daí que vem essa ligação. E tem muitos triatletas surfistas até hoje, né? E a revista Trip, antigamente, eu não sei se vocês pegaram, ela é uma revista que falava muito de esportes e falava muito de surf, porque o Paulo é um surfista e tal. Então, eu não lembro como, acho que eu fui chamado umas 2, 3 vezes já para participar da entrevista dos programas com ele. Ali ainda também era um estúdio lá em Pinheiros. E eu não lembro de onde que surgiu, através de conhecidos, eu arrumei um estágio na revista Trip e acabei ficando muito amigo do Paulo. Tive uma reunião longa com ele no começo desse ano, uma espécie de consultoria. É amigo meu e um cara que eu adoro ouvir, respeito muito pô, ele tem 30 e poucos anos de rádio, podcast, que virou podcast hoje, de entrevistas, né? Então... A gente tem que aprender com as pessoas que estão na frente. Tem uma bagagenzinha. Seria legal se ele pudesse vir um dia aqui, hein? Joga pro universo. Antes de ser podcast, ele já fazia um podcast, né? Exato, é um talk show, né? Ele diz que é o talk show da revista Trip, né? Que podcast nada mais é do que isso, né? Quer dizer, o formato que a gente escolheu, né? Porque tem podcast de tudo quanto é tipo, né? Mas o Paulo tem uma super experiência e é um cara super inteligente, é um cara que está sabendo se adaptar às mudanças do tempo, já que ele está há 30 e poucos anos só com o programa de rádio / podcast, né? A revista já virou digital, então ele está sabendo se adaptar, né? Ele é um pouquinho mais velho do que eu tenho 54, ele deve estar com 57, 58. Ele está sabendo se adaptar e é um cara super referência nesse meio de branding, de comunicação com o público jovem, com as mulheres, né? Através da revista, que agora virou também só virtual TPM. Então, assim, é um cara pioneiro e eu tive o prazer de trabalhar lá, não lembro por quanto tempo. Que legal, já começamos com uma história diferente. Mas, vamos falar da Insider, Val. Vamos falar da Insider. Tá rolando uma Black Friday antecipada no site da Insider, até 40% de desconto cumulativo. Não esquece de usar o cupom TênisCertoBF nesse mês aqui para você ganhar o desconto. Tem tech t-shirt da Insider, tem underwear, tem muitas coisas bem bacanas lá. Tem uma barrinha lá de Black Friday, é só você clicar lá
e aproveitar. Inclusive, a gente tem um presente aqui para o Michel. Ah, que legal. Obrigado. Tirei do varal a minha camiseta. Não precisa nem passar. Não precisa você vai ver, você vai tirei curtir. hoje, ó. A minha não tá passar. assim, ó. A minha é uma básica aqui, que eu nem sei a marca. Só te digo uma coisa, a hora que você usar, é um vício. Aí você vai querer sempre, porque você tira do varal, já coloca esse pra tipo viajar, de tecido, treinar. assim, eu tenho olhado aí na internet, por coincidência, é a última tendência, né? Você não precisa perder tempo de passar, você tá sempre apresentável. Não pega cheiro, dor. Exato, então é um tecido que legal, muito tecnológico. obrigado, pessoal. E o tamanho veio certinho. Boa. Acesse aí têniscerto.com/insider, link na descrição. Ô, Michel, mas como que você começou no esporte? Como que foi? O esporte sempre fez parte da sua infância ou em algum momento você entrou? Como foi esse início? Eu fui uma criança muito energética, daquele que fica vermelho logo, tinha muita energia. Menino, garoto, morava num prédio onde tinham muitas crianças. Eu tenho um irmão um pouquinho mais novo e a gente tinha então a turma do prédio, que é muito marcante, muito mais marcante do que a turma da escola, porque a gente chegava da escola, eu estudava na frente, era só atravessar a rua, literalmente, eu estudava a 10 metros de onde eu morava, e eu chegava em casa, fazia em São Paulo mesmo? Em São Paulo, no bairro do Itaim. E aí a gente tinha a turma para brincar de bicicleta, né? Que bicicleta é a minha grande paixão, e eu acho que é justamente por conta dessa minha ligação desde muito garoto com a bicicleta, e andava de skate, pouquinho bola, quase nada de bola, mas era muito subir muro, brincar de pega-pega, jogar taco. Eu sou da época que a gente jogava muito taco, e então eu tinha essa energia. E aí, um belo dia, minha mãe conversando com uma vizinha, né, a gente era do 7º andar, a vizinha era a mãe do amigão meu até hoje, do 2º andar, e falou assim, puxa, por que você não coloca o Michel no polo aquático? Porque o Maurício, o apelido dele é Índio até hoje, o Índio está no polo aquático, entrou no polo aquático no Clube Pinheiros, e ele está mais calmo, tá, né? E nada, né? Eu já sabia nadar, já tinha feito aquelas escolinhas de natação e tudo mais. Gasta uma energia. E gasta uma energia e para de dar trabalho para a mãe, né? Minha mãe é uma mãe viúva, então criou a minha e o meu irmão sozinha. E aí foi isso, eu fui para o polo aquático, eu não lembro se eu ofereci algum tipo de resistência, provavelmente não, porque eu tinha essa coisa da energia. E era um esporte, é curioso, porque ainda hoje ele é assim, mas era um esporte que na época, até porque tinha-se muito menos acesso à informação, era um esporte muito diferente. Né? Assim, até hoje, se você parar aqui para perguntar do polo aquático, pouca gente conhece, acha que é piscina da pé, não entende. E no Esporte Clube Pinheiros, que era um clube que eu já era sócio, tinha toda a infraestrutura, era um clube super campeão e tal, e meu amigo estava lá, né? Um amigo meu de convívio, diário. Inclusive, nós estudávamos na mesma escola na época, então eu só não lembro se ele não era da minha classe, porque a gente tem a mesma idade. Mas enfim, aí pronto, começou a minha vida esportiva, porque no polo aquático eu me adaptei com a disciplina e com a doutrina do polo aquático, que eu também, através do endorfina, estou descobrindo que é uma coisa mesmo do polo aquático. Assim, chegou atrasado, vai embora. Tá frio? Não tem problema, pula na água. Ah, não fez a coisa? Sai da água e faz 10 flexões. Uma coisa que hoje seria bullying, né? Mas o polo aquático meio que continua com isso de uma maneira mais branda, porque nós pais, talvez a gente não quisesse que nossos filhos passassem por isso. Mas eu não sofria por isso, porque aí o que eu fazia? Bom, se eu não nadar direito, eu vou sair para fazer 10 flexões, então eu vou nadar direito. Prefiro nadar direito. Foi aí que eu comecei a correr. Aliás, eu também nunca disse isso. Foi aí que eu comecei a correr, não corria. Eu andava muito de bicicleta e ia de bicicleta no primeiro ano do polo aquático, não, porque eram 13 anos de idade. Mas aí eu peguei a fase da BMX, do ET, quando o ET veio, né, ser exibido no Brasil, aí eu ganhei uma Caloi de Natal. E aí ia pedalando para o clube, uns 4, 5 quilômetros, jogava polo aquático e voltava pedalando à noite. Né? Já tarde da noite eu voltava pedalando e no polo aquático eu comecei a correr. Tinha muito exercício fora da piscina, que é o aquecimento. Era muita flexão, muito agachamento, muito abdominal. E a corridinha, aquela corridinha em volta da piscina, descalço. Aí depois, bom, corri então de bamba. Não sei se vocês pegaram a época do bamba. É porque o treinador usava bamba. Acho que o bamba até voltou agora recentemente. Eu não sei se foi o Conga, né? Que não é um tênis de corrida, é um tênis tipo Keds, um tênis de andar, né? Mas a gente corria de Conga, de bamba, que era um tênis branco, legal, com bicão assim. E
E, cara, fazia abdominal no chão duro da borda da piscina, não tinha colchonetezinho, mat, nada, não tinha isso. E aí a gente entrava na piscina, a temperatura que fosse, né? A piscina era aquecida, mas fora era muito frio, ou muito quente, depende. E a gente jogava polo aquático. E aí, cara, foi um esporte que eu fiquei 5 anos, vi que eu não era um cara muito bom, vi que eu gostava do treino, mas não gostava da história da equipe, eu não era um cara muito entrosado e tal. Mas eu tinha um lugar garantido na equipe porque eu era canhoto. Era o único canhoto ali da minha turma. As turmas são divididas por faixa etária, então eu sou de 69, então eu era, né, da turma do 69. E aí eu comecei a correr, peguei gosto pela corrida, nunca ninguém me ensinou a correr, eu fui dessas pessoas que fui correndo. E aí comecei a participar de São Silvestre com 15 anos de idade, porque eu gostava de correr. Eu ia pedalando para Paulista, aí já mudei para uma bicicleta do meu tamanho, ia pedalando para Paulista, corria São Silvestre à meia-noite, quando era 1h da manhã, meia-noite e pouco, eu voltava para casa. E aí fui pegando esse gosto por essa questão do esporte associado ao desempenho, à conquista de você fazer uma São Silvestre, de você correr X quilômetros, de você... Aí eu ia pedalando para o Guarujá, né? Nas madrugadas, fazia passeio ciclístico da Calói, que era mais um passeio, mas a bicicleta sempre por ali e a corrida entrou e a natação já tinha. E aí quando eu descobri que eu não ia muito longe no polo aquático, eu já estava com 17 para 18 anos, eu adorava pedalar, eu adorava correr, estava correndo a São Silvestres. Eu vi uma placa no clube, um cartaz, triatlon em Santos, tal, que era o CIA. A última etapa do circuito CIA em 87, que eu não sabia de nada, mas depois eu descobri que foi um circuito enorme que teve patrocinado pela CIA. Eram 3 etapas e a última ia ser em Santos, pertinho, tinha primos que moravam lá. E aí, beleza, eu falei, vou fazer essa prova. E aí eu estava andando de bicicleta, né, uma bicicleta BMX que eu ainda tinha, e quis fazer uma manobra ridícula e tomei um tombo. Eu saltava, eu cheguei a andar na pista de bicicross que existia onde é o Parque do Povo hoje, uma época que vocês talvez não pegaram, era a pista disso. Da Calói. E aí tomei um tombo bobo, querendo fazer uma manobra absurda, e machuquei o pé. Aí não pude, torci o tornozelo e não pude competir. E aí pronto, a hora que eu tirei o gesso e tudo mais, em março de 88, eu descobri lá no clube também, que ia ter um triatlo em Angra dos Reis. Eu tinha acabado de tirar a carta, tinha ganhado um golzinho, decidi parar com o polo aquático e falei, cara, eu vou fazer triatlo, né? Não lembro também como é que foi essa coisa, cheguei lá pro técnico, tchau, não vou mais, mas eu devo ter feito. E aí fui pro triatlon, fui sozinho, não sabia de nada, né? Tinha pagado a inscrição via depósito bancário, cheguei lá em Angra dos Reis, um lugar meu paradisíaco. Tava a Luma de Oliveira com um amigo meu, que depois ficou amigo meu e tal. Nunca tinha visto, ela era famosa na época. E a gente nadou num lugar paradisíaco, pedalou num lugar incrível na Rio Santos e correu ali, né, pela vila lá de Aquidabã. E, cara, foi uma sofrência maluca. Era um short triatlon, né, que corri no máximo 5. Perdi de diversas mulheres, claro. Mas aquilo me marcou, né? Essa cabeça machista, né? Você acha, né? Eu era jogador de polo aquático e tal, né? Treinei quase nada, peguei uma bicicleta emprestada, pedalava uma vez por semana aos domingos, fazia uma volta muito doida pela cidade, de 30 quilômetros mais ou menos. Mas eu já tinha uma base da São Silvestre, nadar 750 metros não é nada, não me recordo de ter tido problema para nadar nunca no mar também, eu era um cara muito desenvolto. Cara, e aí assim, né? Ganhei 5º lugar na categoria de idade, de 18, acho que é 19 anos era a categoria, ainda mexi nas minhas medalhas recentemente. E aí eu voltei para casa no domingo, sozinho. Eu lembro direitinho, eu pendurei a medalha assim no espelhinho retrovisor e falei, cara, eu vou ter que voltar porque eu terminei esbaforido, levei uma barra de chocolate de cobertura daqueles da Nestlé, da Garoto, aquelas que é um tococo assim, parecendo um celular. Pus na sapatilha quando eu fui pegar, né, para correr, estava bem derretido, não deu para comer direito, estava um calor desgraçado, né, não comi nada. Não, eu levei leite condensado, não lembro como, eu lembro que eu tomei leite condensado. Meu Deus. Não existia gel nessa época, né, houve uma época no mundo que não existia gel. O gel veio logo depois, importado da Inglaterra, que chamava Squeeze. Mas enfim, cara, aí eu voltei para São Paulo, olhando aquela medalhinha no retrovisor,
lutando contra o sono, porque eu voltei no mesmo dia, né, no domingo, para São Paulo, longe pra caramba a viagem. Meu Deus. E tinha acabado de tirar a carta. Mas enfim, aí aquilo ficou na minha coisa, eu falei, cara, eu preciso voltar. Legal. Aí fui para São Vicente. Não, fui para Belo Horizonte, que aí eu já me enturmei um pouco com a turma do clube, eu já descobri que eu tinha que treinar um pouquinho mais, e no Pinheiros tinha uma turma enorme, né, do triatlon já. Se você pagar uma passagem de ônibus, você vai com a gente no ônibus semileito para Belo Horizonte, vai ter o triatlon das montanhas. Aí lá, acho que eu já fui também terceiro ou quarto ou segundo na minha categoria, eu ganhei a categoria. E cara, aí você vai. Aí um belo dia, no mesmo ano, em 88, já no clube, eu já treinando, indo para a USP, né? Que a USP era dos ciclistas, não era dos corredores, a USP era dos ciclistas. Hoje a gente perdeu. Mas a gente ia para a USP, aí você ficava sabendo, eu comecei a treinar, peguei bicicleta emprestada, depois comprei uma Caloi Concorde, depois comprei uma Caloi Triathlon. Caloi teve uma bicicleta chamada Caloi Triathlon, que era uma Caloi 10 de competição. Cara, e aí de repente alguém chega para mim, eu já estava, né, aí fui para São Vicente, fiz um triatlo embaixo da Ponte Pêncil, que tinha rato junto com a largada e tal, e aí eu acho que provavelmente eu já ganhei, acho que eu ganhei a minha faixa etária. E eu tinha 18 anos, eu sempre tive esse porte físico, né, era mais forte naquela época e tal. E aí alguém chegou para mim e falou assim, cara, tem uma equipe da Ocean Pacific, que aí começou a minha relação com o Paulo Lima. Foi aí, agora eu lembrei. Que é uma marca, era brasileira, né, vinda de fora, e na época era uma marca que acabou sendo contrabandeada, pirateada, e fez um sucesso gigantesco. Aqui abriu a primeira loja no Shopping Morumbi e tal. E tem 4 integrantes, a gente está buscando um que vai ser tipo o mascote da equipe. Tem uma mulher, 3 homens, a gente está buscando uma pessoa novata e tal, e você é uma promessa. Você é do Clube Pinheiros, todo mundo era do Clube Pinheiros, inclusive o diretor da equipe, que é meu amigão até hoje. Eles me pagaram 500 moedas naquela época, que eu não lembro que moeda que era, só que era em roupa. Então a gente ia na Avenida dos Bandeirantes uma vez por mês. Cara, entrava mesmo com o carrinho, porque era o showroom, todas as roupas lá. Você pegava, fazia uma conta, era R$500 de roupa, e eu comecei a correr então com o meu primeiro patrocinador. E claro que isso é uma injeção de ânimo. Sim. E em paralelo eu tinha entrado na educação física da USP, cursei acho que 3 ou 4 meses, a USP entrou em greve e ficou praticamente 1 ano em greve. Então eu ia para a USP todo dia, não tinha aula, treinava. Aí na hora do almoço eu ia nadar no Clube Pinheiros, aí fui me entrosando, cara, e a coisa foi pegando uma pressão e de repente eu estava tendo resultados cada vez melhores, aí foram aparecendo outros patrocinadores, a equipe eventualmente acabou e tal. E cara, e nisso foram quase 10 anos onde eu competi 2 Ironman do Havaí, né? Numa época que você era um pouco mais fácil de se inscrever, mas eu era profissional, entre aspas, não tinha essa divisão. Você se intitulava. E eu consegui a vaga, venci algumas provas aqui em São Paulo, várias provas aqui em São Paulo, venci a prova mais importante do Brasil na época, que também me deu a vaga. Mas eu fiz só 3 Ironman, 1 na Nova Zelândia e 2 no Havaí. E cara, eu competia numa época também que não existia essa especialização. E o meu biotipo, eu pesava 82 quilos na época. Tinha 1,85 m, 86 e pesava 82 quilos. Era ainda um biotipo que você se dava bem no triatlon. Eu tinha vindo da natação polo aquático, eu tinha uma facilidade para pedalar e eu fui aprendendo a correr, né, ao longo dos anos. Então, não foi nada planejado, não foi nada também muito complicado. Foi tudo muito espontâneo acontecendo. Né? Então, foi assim, né, um resumo não tão curto, mas de como eu entrei no esporte de uma maneira séria e sempre gostei da disciplina, sempre gostei do treino, nunca fui em uma festa, nunca fui em uma balada, nunca... Enfim, meu negócio era dormir cedo, ou dormir o mais cedo que dava, porque no polo aquático, às vezes eu chegava em casa às 9h30 da noite, sem óculos, né? Você chegava com o olho daquele jeito que você vê arco-íris em tudo quanto é lâmpada. Né? Comia mal nessa época ainda. Comia o que tinha, eu sempre fui uma pessoa que comia muito bem. Mas eu tinha muita energia. E essa energia, felizmente, através da minha mãe, do Clube Pinheiros e da mãe do meu amigo, ela foi canalizada por esporte. Então, eu saí do polo aquático e fui para o triatlon, assim, como se a gente fosse mudar de sala aqui, não tive um trauma, não tive nada. Da mesma maneira, depois eu saí do polo aquático, do triatlon, quando eu não queria mais, não estava mais me dando aquela emoção, e fui para as corridas de aventura, e depois para o ciclismo de ultradistância,
Aí sim, aí depois eu me acalmei, mas continuo treinando até hoje, todos os dias. É interessante que a maioria dos triatletas que vieram aqui, eles começaram, acho que, na natação, né? A grande maioria. E eu acho que você é o único caso que começou com um polo aquático, né? Porque assim, o corredor, ele dificilmente vai querer nadar ou vai se aventurar e tal. Sim. O nadador, ele já tem um condicionamento físico enorme, ele já faz a coisa que é a mais difícil, que é a natação, que tem a questão, né, da água aberta, do mar. E, cara, se você não aprende a nadar quando você é criança, você vai sofrer o resto da vida, né? E ciclismo era um esporte muito pequeno, né? O ciclista até pode conseguir correr, mas talvez não saiba nadar. Então, assim, era isso. Era o surfista que se tornava triatleta, era o nadador, um dos melhores triatletas que a gente teve do Brasil até hoje foi o Djalma Madruga, que era nadador olímpico, mega campeão. E, de repente, ele percebeu que no triatlon, quando ele morava nos Estados Unidos, ele conseguia ter resultados bons. Né? Então, assim, era uma coisa natural. Hoje em dia, né, os mais novos e talvez a grande maioria das pessoas que está nos assistindo, a pessoa talvez com 8, 9, 10, a idade da minha filha mais nova, fala, eu quero ser um triatleta, né? Ou eu quero ser um corredor, eu quero ser um ciclista, né? Então, mudou bastante o cenário. Por quê? Porque era um esporte que tinha recém-chegado no Brasil, né? Ele chegou aqui em 82, né? Sim. Como que você ouviu falar do Ironman e como que era o Ironman naquela época? Então, eu tenho orgulho de dizer isso, não dá pra gente dizer que, né, a minha época era mais legal, essa coisa é um erro que eu já cometi muito, são épocas diferentes. Mas uma coisa que nós tínhamos era a questão da aventura. Da mesma maneira que o polo aquático era uma coisa que ninguém sabia, nem eu sabia o que era polo aquático. Eu talvez já tivesse visto no clube, não sabia, né? O triatlon era mais diferente ainda, era uma coisa mais aventura. Tanto é que a sensação que eu tive ao terminar a primeira prova de triatlon lá em Angra dos Reis foi essa. Tô morto, mas eu quero experimentar de novo. Porque eu não sei o que é isso. Hoje em dia, se a pessoa começa cedo, ela vai fazer um duatlon, um biatlon, ela vai ter visto 500 vídeos na internet, vai ter ouvido podcast, vai ter eventualmente até pedalado nos percursos, né, da prova que ela vai fazer, se for uma prova internacional. Era uma coisa de chegar lá e não saber o que você vai enfrentar, não saber, era uma coisa desconhecida. Aí você perguntava para os amigos, não tinha treinador de triatlon. O Marcos Paulo, ele foi um treinador que depois se tornou um treinador de triatlon, ele era um treinador de natação, ele já contou para vocês a história aqui. Não, e hoje, até por ter todo esse... pessoas que já realizaram muito, a pessoa que começa, ela já mira naquilo ali. Ela já fala em Ironman antes ela de fala conhecer em o triatlon. Exato. Eu quero ir pra Kona, eu quero fazer isso. E depois o Ironman se tornou uma marca muito conhecida na época, não era. Sim. Ele era uma marca desejada, não era uma marca, era um evento, porque hoje ele é um produto, né? Sim. Mas ele era um evento, a gente tinha um relógio, que eu Timex. tenho até hoje, né? Eu conheci o Ironman pelo relógio, falei, pra mim o Ironman é relógio. Exato. E, cara, quem dirá viajar para o Havaí? Nossa. Porque a gente não era surfista. Senhora. O surfista já tinha esse sonho, mas chegar assim, você quer ir para o Havaí? É muito distante. É muito um distante, você não sabe de nada. Você sabe que tem onda, mas você não sabe de mais nada. E nem se tem voo direto. Exato, você não sabe. Como é que eu chego? Né? Não, e como é longe de Los Angeles para lá, não é um voo de 10 minutos, de meia hora, de uma hora. É mais uma pernada. É mais um voo internacional, né? Então, era uma coisa assim, muito... E não tinha Ironman. Assim, quando eu comecei, ainda tinha Ironman no Brasil. Depois parou, que era ainda com o Djalma Madruga, e virou somente o meio Ironman, né? Que hoje as pessoas chamam de 70.3. Que era um por ano, que era a prova mais importante do Brasil, que eu cheguei a ganhar em 94. E tinha acabado, os Ironman que tinham no Brasil tinham acabado, e depois eles vieram acontecer de novo em 98, 99 e depois em 2000 em Florianópolis, né? Onde que era antes? Era em Porto Seguro. Os primeiros foram no Rio, no autódromo, né? De Interlagos, de Jacarepaguá, né? Depois eles foram para Angra. Aí Fernanda Keller, Armando Barcelos, Jane Ribeiro, Sérgio Cordeiro fizeram muito isso. Nadava no Porto Belo e iam fazendo o triatlon até chegar no autódromo também de Jacarepaguá, né? E depois ele passou para Porto Seguro em 99. 98 foi o primeiro Ironman, também aí foi a franquia mesmo. Uma franquia, não era muito franquia, mas era uma marca, era chancelado pelo Ironman. 98, 99, e aí em 2000
ele desceu ou 2001, né? 2001, acho. Ele desceu para Florianópolis, já através, na época da Latin, que depois virou Unlimited, que aí sim virou essa febre. Foi aí que o triatlon Ironman popularizou, não somente no mundo, mas aqui no Brasil, um absurdo. Mas né? você estava falando dessa coisa da aventura e de ter... Era uma coisa prazer, desconhecida. E de ter prazer, né? Era uma coisa diferente. O que eu vejo hoje mais é que as pessoas miram em algo muito alto e o que ela não entende é que às vezes são 10 anos para formar alguma coisa que ela quer conquistar em 6 meses. E aí ela se frustra muito, porque dói, porque machuca, porque é difícil, porque é caro, porque tem 1 milhão de problemas. Onde é que eu vou enfiar um treino na minha rotina? E aí ela desiste muito rápido, né? Porque não tem aquilo de saborear aos poucos, né? Eu não acho que tem regra, mas para a grande maioria, você ir aos poucos é o melhor, assim, é o melhor caminho. E o que eu vejo hoje é que não é. As pessoas logo assim, quando que você vai fazer um Ironman? Você fala, caramba, eu nem triatleta eu sou, como é que você chega, né? Eu vou dar aqui a minha opinião, e muito dela foi formada ao longo dos últimos anos, não somente porque eu estou ficando um pouco mais velho e estou achando que eu estou ficando um pouco mais inteligente, mas porque eu tenho aprendido muito, né? Com os meus convidados. Né? E isso foi uma coisa que eu nunca, assim, né, um dos aprendizados mais legais que eu tive, que fica na ponta da minha cabeça, é do Alexandre Ribeiro, que foi 6 vezes campeão do Ultraman. Correu a primeira maratona dele, acho que com 14 ou com 13 anos, né, numa época que era permitido, no Rio de Janeiro. E ele fez o primeiro Ironman dele no Havaí, sem saber de nada, com 18. E ele chegou a ser, uma época, o melhor brasileiro no Ironman do Havaí. Ele falou, e ele é treinador, né, não é mais hoje, ele era treinador. Ele falou, Michel, quem sou eu para dizer para você, para quem estiver aqui nos assistindo, nos ouvindo, o que é certo, o que é errado? Porque a gente chega com uma bagagem e dependendo da idade, é legal a gente pegar uma criança e falar assim, olha, você não vai fazer um Ironman com 18 anos, ou você não vai fazer um Ironman com 15, ou você não vai correr uma maratona com 12. Porque alguém ainda é responsável por essa pessoa. Mas a partir do momento que a gente já tem 18, 19, 20 anos, 30 anos, quem sou eu para chegar para você e falar assim, cara, o melhor seria você não fazer, mas você quer? Se for um educador físico, ou uma esposa, um marido, um amigo de verdade, vai falar isso. Mas, cara, quem é você? Aí é o que o Alexandre Ribeiro me disse, assim, no caso dele como treinador, eu vou tentar, eu vou fazer o disclaimer, eu vou avisar a pessoa que talvez esse não fosse o melhor caminho. Mas, cara, eu vou tentar tornar a tua viagem, a tua jornada, a tua experiência a mais prazerosa possível. Vou tentar te avisar de todos os riscos que você corre. Então, assim, eu não recrimino quem quer fazer um Ironman só para ter a tatuagem, que a gente brinca nessa história da tatuagem, quem quer fazer 40, né? Quem quer fazer as majors, quem quer fazer 150 maratonas como a Denise, né? Que eu recebi no Endorfina. Cara, a gente tem que aceitar, a jornada entender, da pessoa, né? E cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um motivo. Porque se não fosse a maratona, se não fosse o Ironman, poderia ser a droga, poderia ser a bebida. Com certeza. Né? Então, assim, e eu recebi o Dr. Arthur Guerra, né, que é o psiquiatra, triatleta, maratonista e super querido, super legal, e autor do livro Quem Aguenta Ser Feliz com Nizanguanais, né? Você Aguenta Ser Feliz. E ele, claro, tem uma experiência enorme com droga, com álcool. Cara, assim, e um pouco ele falou isso, assim, cara, são pessoas diferentes reagindo a estímulos diferentes e você tem que entender e, claro, né, tentar aceitar, e se você for um educador físico ou um psiquiatra, você vai ter que tentar, e o psiquiatra com mais recursos do que uma pessoa normal, fazer com que essa pessoa saia disso. Mas, cara, nós somos individuais, cada um, histórias individuais, histórias únicas, e a gente tem que tentar aceitar. Então, assim, tem uma regra? Tem. Tem uma receita para fazer um bolo legal que sua avó te passou? Tem. Mas se você, às vezes, mudar um pouco de açúcar, um pouco do tempo no forno, um pouco do fermento, às vezes vai ficar um bolo igual, ou um pouquinho menos gostoso, mas vai funcionar, vai ser um bolo que vai dar certo. Então, a gente tem que tentar entender. Então, eu estou tentando ser cada vez mais tolerante com as histórias e tenho pegado uma diversidade gigantesca, né, de histórias em 350 convidados que tem me mostrado isso, né? O Ironman é uma marca legal, igual fazer Boston, igual fazer as majors, mas, cara, você tem que encontrar o seu caminho e o seu caminho não é igual ao caminho do fulano, do ciclano, do beltrano. O que eu acho que é mais importante e eu tento passar isso também para
para quem ouve o Endorfina, não através da minha história, mas através das conversas que eu tenho trazido, não tenho certo, não tenho errado. O que eu acho que é mais importante é assim, se você estiver fazendo aquilo pelo propósito certo, e o certo para você, não é o que é certo para mim. Se você estiver fazendo 10 maratonas por ano, se você estiver fazendo 5 Ironman por ano, se você estiver vendendo o seu carro, pegando um divórcio para fazer aquele Ironman, ou se você estiver se endividando para comprar um tênis de R$3.000, cara, e aquilo for o que você quer de fato, você não está fazendo isso porque você disse, porque ele viu o teu Instagram e você é super motivador e tal, porque ele assistiu a nossa conversa aqui. Ele tem que ter um propósito real. Porque, cara, quem somos nós para dizer que está certo ou que está errado? Né? Então, somos assim, adultos, né? Todo mundo exato, tem que saber. E a gente tem que entender que nós somos isso. Cada um é cada um vem com uma bagagem, cada um tem um trauma, cada um tem um medo, cada um tem uma vontade, cada um tem uma ambição. Então, assim, a gente não recrimina quem só corre 5, quem só corre 10, a gente não recrimina quem só faz maratona, ou quem só faz agora, né? Que tem agora as ultra de trilha, né? As pessoas estão correndo cada vez mais. Eu recebi a Rosália, que correu 160 quilômetros na esteira da casa dela durante a pandemia, numa corrida só. Cara, quem sou eu para dizer para ela que aquilo não é legal? Sabe? Para ela aquilo fazia sentido naquele momento, cara, legal. E aí, através do Instagram, através das redes sociais, vocês principalmente, né, que são influenciadores, eu não acho que eu seja um influenciador, cara, vocês estimulam as pessoas. Somos influenciadores. Bom, sim. Somos. Né? Mas assim, cabe a cada um também saber consumir da maneira correta o conteúdo. O que a gente faz, ou que o A faz, o B faz, o fulano faz, não está errado. Tem gente para consumir tudo, a não ser que você esteja vendendo uma coisa ruim, né? E a gente não faz isso, vocês não fazem isso, eu não faço isso. A gente quer passar mensagens boas. Mas cada um tem que entender que tem a sua história, a sua individualidade e o seu momento. Isso é outra coisa que o Endorfina me ensinou. Dependendo da fase que você está, profissional, pessoal, financeira, familiar, você está mais aberto ou menos aberto para fazer uma maratona. Você fala assim, eu estou vendo a Val correndo para caramba, fazendo as majors e tal. Eu vou. Talvez não seja o meu momento agora. E não tem problema. A Val não é melhor nem pior do que ninguém. Né? A gente tem que entender esse tipo de relação com o esporte, porque aí sim eu acho que eu sou um privilegiado de ter vindo de uma época que talvez nunca mais vá voltar, ou nunca é demais, mas vai demorar talvez para voltar, que é a fase de você ir para o negócio sem saber, de você correr com um bamba. Cara, a minha São Silvestre, eu corri com tênis da Adidas, que era o único que tinha aqui, chamava Adidas Marathon, né? Que não tinha amortecimento nenhum, era só de borracha. É o que a gente está falando, era só um... Cara, e hoje, muito pelo contrário, as tecnologias são cada vez mais... E não teve problema. Meu primeiro óculos de pedalar era um óculos de vidro, né? Com uma lente de vidro. Se eu sofresse algum acidente, aquilo quebrasse, estilhaçasse, era porque era o que tinha. Eu pedalava de capacete de skate. E, cara, e tudo ótimo. Né? Então, assim, o que eu acho que as pessoas precisam entender é um pouco isso. Agora, ao mesmo tempo... E eu, de novo, aqui não estou dizendo que o que eu estou dizendo está certo ou está errado, o que as pessoas têm que fazer, essa é apenas a minha opinião, mas eu acho que se você seguir um motivo fiel para fazer aquilo que você vai fazer, não importa o esporte, e nada, o trabalho, o que você vai fazer no teu relacionamento afetivo com a tua família, você tem que ter propósitos reais que digam coisas para vocês sinceras. Mas, ao mesmo tempo, como é que você vai chegar para uma pessoa hoje e vai falar, olha... Então começa a correr de bamba ou começa a correr de Keds, né? Não estou falando mal do tênis, um tênis que não tem amortecimento, né? As coisas estão aí. Se na minha época eu tivesse medidor de potência... Não toma gel, toma leite condensado. Exato. Né? Se na minha faz época sentido, né? Cara, a prova que eu ganhei do Ironman 70.3 do meio Ironman de Porto Seguro, eu comi batata cozida. Sim. Sabe? Tinha barra, não tinha gel ainda. Era barra que era o Power Bar. Verdade. Era barra, né? Que era uma barra toda cremosa. Então, assim, se tivesse gel, eu não tomaria. Se tivesse medidor de potência, se eu tivesse um tênis com placa de carbono, eu não iria usar. Só que agora isso tudo está acessível. Então, de novo, são duas épocas, cara, que mudou tudo. Então, não dá para você chegar para as pessoas e falar, olha, pessoal, não começa com um tênis... Não precisa comprar um tênis de 3.000, mas não precisa comprar um tênis de R$1.000 e poucos, o Nimbus, né? Começa com um tênisinho lá, que você vai lá na Clovis Calçados e você compra um tênis genérico que veio da China, feito por mercado escravo, que vai custar R$120 e que não tem amortecedor nenhum, é só um EVA, é uma Havaiana coberta.
Não dá. Mas a pessoa pode fazer um tênis, uma maratona de Havaiana, não tem problema. Sim. Né? O que eu acho, talvez, que aí sim, que foi uma mudança que acabou sendo, sem querer, excluindo, e no triatlon a gente vê muito isso, tipo, tem gente que não entra no esporte porque vê a barreira financeira. Sim. Mas você não precisa. A maratona é igual. Você não precisa ter um Garmin, último modelo, né? Você não precisa ter o Polar Vantage V3, que, é um relógio incrível, para você correr uma maratona. Né? Cara, eu não fiz nenhuma maratona com nenhum medidor de nada, a não ser era um Polar que media a frequência cardíaca e só. Então dá para fazer. Vanderlei, né, que vocês receberam, fez muita maratona só com frequencímetro, e a maioria sem. Quer dizer, então não precisa ter. Então eu acho que a hora que você está deixando de fazer uma atividade física, de fazer um esporte, de fazer um treino, porque você não tem, o tênis que a Val está usando, eu não tenho o relógio X, mas se eu não vou para Boston, então eu não vou correr a maratona de São Paulo. Pô, é a maratona que está na porta da tua casa, vamos lá. Então, assim, eu acho que eu vivi essa época, que eu acho que é uma época privilegiada, mas não dá para você querer que as pessoas tenham esse comportamento hoje. Eu não usava porque não tinha. Se tivesse, eu usaria. Se tivesse, eu usaria. Não, e se a gente pensar assim, quando você desenvolve o topo, a base também melhora. Porque se você pegar um tênis de entrada hoje, é melhor do que o tênis da sua época. Exato, né? Cara. E olha, esse tênis que foi custoso de achar... A bike de entrada hoje é melhor do que a bike da sua época. Exato. Mas você vê essa história da bicicleta, que são preços estratosféricos, acho que vocês sabem, né? Tem bicicleta de 180 mil reais. Mas, cara, você consegue fazer com uma bicicleta de 3 mil, que já é um absurdo para o nosso país, né? Sim. Mais de 2 salários mínimos. Mas você consegue fazer. E na minha época, a gente via na área de transição, cara, bicicletas de todos os tipos. Bicicleta cargueira, bicicleta tipo mountain bike, que na minha época também não existia mountain bike, no comecinho, né? Depois que as mountain bikes vieram a surgir. Então, assim, eu nunca fiz um triatlon com bicicleta de contrarrelógio. Porque na minha época até começaram a existir, mas eram mais difíceis de você conseguir. Hoje em dia, a pessoa que faz triatlon, acho que, né, eu tive no Ironman esse ano, acho que não tem nenhuma bicicleta que não fosse bicicleta de triatlon. Tem bicicleta antiga, tem bicicleta velha, 1, 2, 3. Né? Tanto é que o Galvão fala, não dá para fazer o seguro de uma área de transição daquela. Você multiplicar, sei lá, uma média de 50 mil vezes 2 mil, então nenhuma empresa faz. Então ele investe em segurança privada armada, os caras militares lá, porque não dá para fazer seguro de uma área de transição. Na nossa época, a área de transição, eu fiz triatlons no Guarujá, que eram as namoradas, as esposas, os maridos segurando a bicicleta. Quando você saía da água, você pegava a bicicleta, né? Se vestia, ela punha o capacete e tal, e aí eles guardavam o material no carro. Quando você voltava, eles pegavam o tênis do teu carro e te davam. Então, assim, o esporte mudou. Era uma época muito legal, porque você não sabia o que estava fazendo. Na minha época, eu que fui triatleta profissional de ponta, você tinha que treinar, quanto mais você treinava, melhor, porque você achava que os gringos estavam treinando, aí o cara voltava dos Estados Unidos, eu tinha alguns amigos que passaram tempos nos Estados Unidos, como a Fernanda e tal. Não, porque o pessoal está treinando muito, o pessoal pedala muito, o pessoal pedala de quarta-feira, então vamos pedalar de quarta-feira. O pessoal faz longão de sábado, vamos fazer longão de sábado. Não, né? Eu fiquei pensando hoje de manhã... imaginando como que isso tudo foi criado, assim, que hoje existe, né? Existe quase que um padrão. Por que todo mundo vai correr na USP no sábado? Claro, sábado é um dia que tá todo mundo... quarta-feira é tiro? Por que, sabe, umas coisas Exato. assim... Alguém algum dia começou a fazer essa programação que foi passando de boca a boca e que de repente virou uma coisa que está estabelecida. O standard, né? O default do negócio. E eu tenho o privilégio de ter um amigo até hoje, que tem 82 anos, 82, 80, que foi para a Olimpíada de Roma em 1960 pela natação. E ele foi com o pai dele, já foi de avião nessa época, foi com o pai dele, ele nadava pelo Paulistano. E o pai dele comprou um caderno universitário de treino do técnico da seleção australiana. Olha, já trouxe para o Brasil o caderno com todos os treinos da seleção australiana. Ele me contou no Endorfina, foi um dos primeiros episódios. Ele nunca tinha feito tiro na vida dele. Ele era um nadador olímpico, porque foi classificado para os Jogos Olímpicos. Não sabia o que era tiro. Olha. Na piscina, que é uma coisa que na corrida você até pode correr um pouco sem fazer tiro, mas na piscina não tem como você não fazer tiro para melhorar. Né? Bom, na corrida também não. Cara, ele comprou e os primeiros tiros que ele fez na vida foi nadando com a seleção australiana na Olimpíada de Roma.
Isso eu acho muito legal. Isso eu acho muito legal quando você fala em tecnologia, em conhecimento, é você aprimorar uma técnica e aquilo ser repassado. Por isso que tem um intercâmbio, né? Exato. Eu acho muito que hoje em bom. dia é muito mais fácil, muito mais fluido, né? Eu não preciso ir até Roma, eu preciso ir até a Austrália para pegar uma informação, né? Mas, cara, assim... E até a forma de treinamento, o que a gente falou que estava comentando que a forma de treinamento antes tinha um volume gigantesco. Acho que era o Belarmino falando, a gente estava falando de natação. Nossa, o Belarmino nadou na vida dele, coitado, meu. Você nadava 8 mil metros por dia como nadador? Pra quê? Hoje um atleta nada 3 mil, né? Não é um desgaste tão absurdo, né? Porque assim, as coisas vão ficando mais apuradas, né? Então, assim, para que treinar tanto? Que o mesmo resultado... Muito disso vai ser lixo, muito disso vai ser sobrecarga, muito disso... Tanto é que isso é uma coisa que a gente ainda está vivendo. Eu não sou fisiologista, não sou treinador, mas né, eu estou querendo ver, e eu vou ver, né? Porque eu vou estar vivo ainda, mas... os triatletas da minha geração quase que invariavelmente estão com problemas com sequelas. Sim. Os melhores estão. Sim. Né? Principalmente os que corriam muito. Muito volume. A corrida, infelizmente, é um esporte agressivo, ponto. Não tem o que você fazer. Não é saudável você correr 100 km por semana. Exato. Não duvido que alguém vai falar assim, não, isso aqui é saudável, correr 100 km por semana. Não. Exato. Mas eu quero ver como é que vai ser essas pessoas que estão hoje na ponta do triatlon, na ponta da corrida e tal, como é que eles vão estar com 40, como é que eles vão estar com 50, como é que eles vão estar com 60, para ver se com a tecnologia, com tênis, com treinamento, com recovery, né? Na minha época não existia essa palavra, né? Aliás, a recuperação, né? Não acho nem que deveria chamar recovery. Como é que eles vão estar, né? Eles vão ter carreiras mais longevas, mesmo que não tenham, eles vão estar bem com 50, não vão ter que ter feito uma prótese de quadril, trocar os 2 joelhos, coisas desse tipo, né? Então, sem falar nos outros problemas que são os invisíveis, né? Cardiovasculares e tudo mais. Então, vamos ver se isso vai trazer de fato. Os médicos parece que dizem que sim, mas o esporte de alto rendimento, na minha opinião, ele ainda é uma coisa que acaba sendo meio que uma caixinha de surpresa, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão performando o que estão performando, elas estão performando então mais, né? Porque hoje em dia o cara vai correr uma maratona para 2 horas e 1, 2 horas e 2, ele não corre uma, né? O cara corre 3, 4, 5. Sim. Ou o cara visa 2 ou 3, mas já correu outras. Ou para se classificar para aquela, o cara tem que correr aqui. É puxado. Então, assim, o esporte de alto rendimento, ele está sempre, eu acho, que naquele limite. Está sempre naquele limite que é, enfim, para quem é do alto rendimento. E aí, há a preocupação do amador, que é 99,9% das pessoas, são, né, 99,9% das pessoas, que eventualmente exageram e treinam quase que, ou às vezes até iguais a um triatleta. Treina e vive como um atleta, um atleta, um maratonista profissional. Então, assim, a gente não sabe o que vai dar para essa geração daqui a alguns anos. Isso é uma coisa recente. Sim. Isso é uma coisa recente. Né? Você que está mais envolvido no triatlo, conhece mais triatletas, o que você acha assim, que motiva esses triatletas a terem essa vida de performance, de alto rendimento, sendo que, ao mesmo tempo, ela tem um trabalho. Muitos são médicos, engenheiros, professores, mas vivem como atletas, né? Eu tenho uma teoria que é a seguinte: o triatlon, diferentemente das outras modalidades, ou da grande maioria das outras modalidades, por serem 3 modalidades, ele já é uma coisa que, se você não for um cara um pouco obsessivo, um pouco metódico demais, é difícil você ter um triatleta relaxado. Eu até conheci alguns. Mas assim, aí o cara faz triatlon do jeito que dá. Né? O cara não está treinando. Na corrida você acha mais, no triatlon é difícil. Porque assim, eu acho que junta, as coisas se atraem. Né? Se for uma pessoa muito relaxada, uma pessoa que não gosta de acordar cedo, uma pessoa que não é regrada, ela até entra no triatlon, eventualmente até faz um Ironman, praticar da lista, mas a pessoa não dura. Então eu acho que quem acaba se tornando de fato um triatleta que faz ano após ano, que seja 2, 3, 4 provas por ano, precisa fazer 20, é uma pessoa que tem uma tendência para isso, ou gosta, ou gostou, ou aprendeu a se tornar um triatleta. Então, aí é mais fácil dentro desse N de pessoas que já tem uma tendência, né, para ser organizado. Você vê, eu gostava da disciplina do polo aquático e aprendi que aquela disciplina ela me trazia resultados esportivos
Então, quando eu fui para o triatlon, treinar horas e horas e horas, 20 horas por semana, não era um desafio para mim. E muito jovem, né? E jovem. Então, assim, não era um desafio para mim. Então, assim, foi uma coisa que eu acho que eu já tinha dentro de mim. O polo aquático só fez eu externalizar isso e ver que tinha resultado, né? Porque eu sempre fui um cara sério, sempre fui um cara dedicado, um cara esforçado. E, de repente, no triatlon, cara, aí você se esbalda, porque você fala, pô, eu vou ter que acordar, nadar, pedalar e correr. Cara, eu fazia 4 treinos por dia, porque ainda tinha a musculação, que eu sempre fiz, que eu sempre gostei. Cara, eu fazia 6 vezes por semana. Eu fazia 24, mais domingo fazia 1, às vezes 2. Chegava a fazer 26 treinos por semana. Nossa. 26 sessões de treino por semana. Cara... E sim, horas são muitas horas, né? Então, e aí assim, claro, a faculdade estava em greve, eu tive tempo, que aí eu fui, né, de novo, faculdade em greve, eu vou treinar na USP, eu vou treinar, vou correr. Quanto que eu corri naquela USP se não tinha ninguém, porque estava em greve, Então, assim, mas você concorda, você podia estar em casa assistindo televisão. Então, você foi para um negócio que mas te o triatlon atrai. Aí é uma coisa que, né, quem veio primeiro, é o ovo ou a galinha, não dá pra gente saber, né? Então, mas eu acho que o triatlon atrai. E aí, para concluir meu raciocínio, e o triatlon atraindo, é fácil de você ver as pessoas, né, que se dedicam, sei lá, como o Bellarmino. Sim. Né? Tudo bem que ele teve um passado de alto desempenho. Mas, aí o cara trabalha com isso. O cara tá tendo projeção e tá ganhando dinheiro com isso. Sim. Tem a satisfação pessoal do cara ser um cara já um pouco mais velho que tá ganhando tudo. Cara, aí junta a fome com a vontade de comer, então eu acho que é fácil de encontrar pessoas no triatlon por isso. Porque são pessoas que já têm alguma tendência, são pessoas que têm histórias, traumas, medos, problemas diversos na vida, como todo mundo tem, e que o triatlon acaba sendo também uma válvula de escape e uma maneira de você se autoafirmar, uma maneira de você ser reconhecido, porque todo mundo tem isso. Acho que na corrida e no triatlon, né? Muitas vezes as pessoas, não tá se encontrando na vida e tal, daí começa a correr, começa a melhorar a autoestima e vai melhorando em cascata tudo, né? O trabalho, o relacionamento. É que a gente está falando de um pedacinho dessa população. Mas se você for para o mundo, você entra no mundo, você vê o quanto as pessoas estão perdidas e vazias. É impressionante. É impressionante. Eu converso com pessoas que eu falo, meu Deus, ela tá com um buraco dentro do peito, tentando. É um vazio, é um cansaço de tentar pensar, mas o que eu vou fazer? Onde que é o que você falou? O que eu vim fazer nesse mundo? Sabe? Perguntas assim. O que eu vim fazer nesse mundo? Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? E, de repente, quando eu entro no esporte, ela fala, nossa, me encontrei. Eu dou um passinho e é muito legal essa coisa da rede social, que ela posta lá uma medalha, e aí todo mundo, bate palminha, tal. Ela fala, opa, sou um herói, sou um atleta, né? E de fato é, né? E de fato é uma grande oportunidade. Quando o corredor encontra outro corredor, o triatleta encontra outro triatleta, é aquela conversa comum que você consegue desenvolver, que você não consegue nem em casa, né? Muitas vezes. Então. E é isso mesmo que vocês falaram. Eu acho que só tem um problema que, aliás, foi muito legal, porque foi um convidado também que não é um triatleta, até foi um pouquinho, mas foi um super jogador de polo aquático. E ele falou isso para mim, que ele tem observado isso. Não é um cara de rede social, é um cara completamente na dele, o Otávio Zarvos, um super empresário. E ele falou, o problema é quando a pessoa encontra no esporte uma muleta para tirar o foco dos reais problemas que ela tem. Sim. Né? E aí o negócio acaba sendo nocivo, porque o cara é legal, o cara tá saudável, tá dormindo cedo, tá treinando, tá performando, né? A performance é uma consequência, não é um objetivo, mas o cara tá lá. Todo mundo fala, pô, na empresa, na família, aquele é o triatleta, lá vem a maratonista, lá vem um corredor, né? Mas, cara, o cara não tá desempenhando bem no trabalho, ou o cara, sei lá, tá com um problema conjugal lascado, ou o cara tá sendo um pai ausente, ou o cara não tá querendo ficar com a família, então ele vai fazer os longões no sábado, ele vai descer para fazer uma prova no domingo, aí o cara não vê a família no final de semana, quer dizer, esse é um problema. Eu acho que a rede social, ela pode passar essa mensagem de que tá todo mundo feliz, treinando pra caramba, correndo e tal,
E de repente o cara fala, bom, eu vou, porque eu quero me sentir assim, né? Cara, os caras que inventaram as redes sociais são muito inteligentes, a verdade é essa. E a gente não pode ser trouxa de cair nisso. Não, quando você não, sei lá, por algum motivo você não treinou, você não correu, você não pedalou no domingo. Daí você abre teu Instagram, Meu, você tá se todo mundo em sente mal. Chicago, em Tá Nova todo York, em mundo Campo com Jordão, medalha, Letap. né? Você fala assim, meu Deus, cara, como eu sou um merda, né? Cara, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que pessoas como você, que fala a real, que você passa a mensagem, que no Endorfina você conta a tua história, que você vê que não é uma história, né, da Miss Universo, que vai lá, ganhou, teve uma infância de Cinderela. A gente tem que contar essas histórias verdadeiras, porque, cara, senão a gente já vai estar fazendo um desserviço para as pessoas. Achar que você está sempre bem o tempo inteiro, você está, né, na primeira classe o tempo inteiro, você está num restaurante mais legal o tempo inteiro, você nunca teve dor de barriga, você nunca teve lesão, você nunca teve... Cara, porque senão as pessoas, infelizmente... É um efeito colateral indesejado das redes sociais. A gente não quer, as pessoas não querem ser vítimas disso, mas, cara, a gente é dragado por elas, infelizmente. Né? E o triatlon, a maratona, agora o trail run, que está cheio de gente também cada vez mais, né? Cara, para você correr 100 km ou 50 km, que já é um absurdo, ou mesmo para correr uma maratona, você vai ter que treinar muito. E aí a pessoa fica nessa vibe. E depois tem uma coisa, né, cara? Eu tenho 54 anos e eu estou nessa... sério desde os 13, né? Então já faz muito tempo. Quando você anda com os próximos, com os similares, é muito fácil da gente ficar assim, né? Uau, legal, pessoal, isso e tal. Mas, cara, tem um mundo à parte isso. Então, assim, se a gente não tiver maturidade para entender que nós temos um estilo de vida que é muito legal, que via de regra é saudável, não é garantia de nada, né? E até posso contar aqui uma história para vocês que é novidade também, mas não é a garantia de que você é o cara mais saudável do mundo e que você vai viver para sempre, mas que, cara, que você tem que ter os equilíbrios, né? E, cara, o Abílio Diniz, que já teve no Endorfina, fala muito bem disso. Você tem que ter, né? Eu acho que é dele a ideia de que a gente tem um pacote de bolacha na nossa vida, o nosso pacote de bolacha. Se falta uma bolacha, que é a bolacha do esporte, o pacote está um pouco vazio. Se faltam duas bolachas, que é a espiritualidade, ou outra bolacha, que é a vida familiar, a vida profissional, cara, o pacote não fica completo. Então, você tem que ter, né, todos os pratinhos girando mais ou menos num equilíbrio. Porque não adianta ser só um maratonista. Sim. Cara, a hora que você desliga a rede social, a hora que você cruza a linha de chegada da maratona, o que eu vou fazer? Né? Não adianta você fazer um Ironman. Eu não posso ser só aquilo, cara, o que né? tem de gente que fica deprimida pós-maratona, pós-Ironman, ou gente que não se classifica, essa história de não se classificar para Kona, é uma praga, né? Criar um negócio que você quer ter. É a mesma coisa que você ficasse deprimido porque você não tem um tênis de 3 mil reais ou porque você não tem um carro de 200 mil reais. É que você não conseguiu a vaga para Kona, porque ela conseguiu, porque ele conseguiu. Eu abro o Instagram, é só gente que conseguiu. Isso pode ser muito perigoso, porque é nesse momento que o inimigo bate na porta. Desvalorizou o teu Ironman que você fez, não, né? E não é só isso. A pessoa, o inimigo bate na porta nessa Sim. hora, porque é para você ir para um caminho talvez não saudável, de procurar alternativas, até usando, sei lá, alguma coisa que não é só testosterona tá baixa, vamos suplementar. Coisas que você não sabe se daqui 10 anos o que vai te dar, né? Porque você entrou pela saúde, mas o que isso vai te dar lá na frente, né? E aí você paga qualquer preço, é quase que, sei lá, vender a alma, sabe? Porque você vai pagar o que for, porque você quer estar lá de qualquer jeito. Você, pelos caminhos normais não está funcionando. É essa hora que o inimigo vai na tua orelha falar. E se você não tiver uma cabeça, uma consciência, fala, cara, talvez não seja o meu lugar. Vamos mudar para outro, vamos mudar o foco, vira para outro lado. Aí a pessoa se perde. A gente viu esses dias um vídeo de um corredor lá da Inglaterra. Ele queria fazer sub 3 horas em Amsterdã. Daí ele fez 3 horas e 30 segundos. Olha isso. Então ele ficou muito mal. Mas foi o melhor tempo dele. Mas eu entendo, porque eu já bati na trave, entre aspas, então, mas você... Eu terminei em 3 horas e 2, eu falei, cara, não acredito. Eu queria menos de 3 horas. Eu falei, não acredito que eu não consegui. E aí eu precisei, a gente conversando na chegada, eu falei, cara, eu tô em Berlim, relaxa. A gente erra, pessoal. Isso aí, a vida é real. É Berlim, curte, 3 e 2, você tá viva com saúde. Mas na hora, você fala assim, porque de novo, assim, legal você ter os seus méritos, os seus objetivos, as suas metas. A gente tem que ter isso. Isso é o que nos moveu até hoje como humanidade. Sim. A gente precisa querer voar para poder inventar o avião, a gente precisa querer
falar de uma maneira mais prática, inventar o telefone, a gente precisa querer enxergar as coisas para inventar a luz, é isso. Mas você não pode deixar isso te dominar. A gente tem que estar em controle, o máximo que a gente conseguir, a gente não vai estar o tempo inteiro, mas a gente tem que estar em controle disso. Acho que isso é importante. E as redes sociais, infelizmente, né, você falou na nossa última conversa, de repente, se a gente passar aqui, né, deixa eu ir ao banheiro, de repente você está olhando no celular, você está há 15 minutos. Sim, fala, nossa, peraí, eu só vim fazer um xixi. Né? Então, assim, a gente tem que estar em controle. Então, de novo, é uma linha tênue, não é fácil, mas... Um exercício diário. A gente erra, eu vou errar saindo daqui, vocês erraram ontem, a gente vai errar amanhã. Não tem jeito, a gente vai errar como ser humano, a gente erra, mas eu acho que a gente, de novo, a gente está tentando evoluir, né? Pelo menos acho que todo mundo tem essa meta pessoal, não na corrida, evoluir como ser humano. Como pessoa. Né? Se a gente evoluir na corrida, é legal, mas, cara, isso não pode definir a gente. E eu não sei se já receberam a Carla de Pierro aqui, né? Ainda não. Precisam recebê-la. Cara, eu já gravei com algumas psicólogas do esporte. Cara, é isso, você não pode deixar o esporte te definir. Sim. Porque senão, a hora que você conquista a medalha, né? A hora que você conquista a medalha, ou a vaga para Boston, ou a mandala das majors, e aí? Quer dizer que eu sou isso aqui, essa mandala linda, bonita, que representou uma história legal, mas e aí agora? Quem sou eu? Né? E os atletas profissionais, mega blasters, eles têm esse problema. Bom, todo mundo me chama, eu vou nas festas, eu sou medalhista de ouro, eu sou campeão olímpico, né? Cara, e a hora? O Joaquim Cruz me disse isso. Ele voltou, ele continuou morando nos Estados Unidos depois da medalha de ouro olímpica, e ele falou, cara, no dia seguinte, na cafeteria da universidade, uma outra pessoa me dava parabéns. Sim, ele não teve tempo de se achar. Nossa, eu sou o cara que ganhou medalha de ouro. Se tivesse vindo no Brasil... Legal desfile no carro de bombeiro, é legal ir no Fantástico, é legal ir no Jô Soares, é legal mas também vir acaba, no depois a Tênis história vira uma outra mas história. Mas isso pode subir na tua cabeça e de repente você achar que você é aquele pedaço de metal. Sim, sim. Você fala, meu, e aí? Essa medalha, legal, trouxe um pouco de dinheiro, trouxe fama, é uma coisa meio momentânea, mas e quem sou eu? E a gente, no nosso nível aqui terráqueo, sem medalha de ouro olímpica, a gente tem que se pensar nisso. Eu não sou a maratona, eu não sou a vaga de Kona, eu queria ter a vaga de Kona. Eu queria ir para Boston. Eu queria um sub-3. Mas, meu, você não tem, cara. Eu estou fazendo o melhor. É o que a gente ensina para os nossos filhos. Sim. Cara, você vai fazer uma prova amanhã. Você precisa tirar 10? Não. Você tem que fazer o melhor que você pode e o melhor que você puder naquela prova. Se for um 10, legal. Se for um 6, legal. Você fez o melhor? É legal. Você vai precisar tirar um 7 para passar de ano. Mas, meu... Então, assim... Eu acho que a gente tem que, às vezes, voltar no básico, voltar para a casinha 1 e entender que o esporte, ele não pode nos definir. E, de novo, trazendo essas histórias que vocês estão trazendo, que eu trago, cara, é legal para isso, para mostrar do profissional ao amador, do cara que errou, do cara que acertou, do porquê que você corre tanto, da onde que você está precisando ter um alívio na sua vida, e o esporte é ótimo. Esporte faz bem, ponto. Para a cabeça, para o corpo. Agora... Como tudo na vida, a dose é que vai transformar aquilo, né? Numa coisa ruim ou numa coisa boa, né? Você ficar deprimido porque você não conseguiu uma vaga para um Ironman, não importa qualquer que seja, cara, para um profissional que está dependendo da grana do patrocinador, que vai perder o patrocínio, você pode até entender, putz, o cara vai ficar desempregado porque o cara não ganhou o Ironman ou porque ele não conseguiu. Mas para a gente que não vive disso, somos amadores, né? Sabe? É isso, cara, assim... Né? E acho que você que me disse isso, né? Que eu fico com muitas histórias na cabeça. Assim, você não vai mais performar tanto, você não está ficando cada vez mais nova, cada vez mais forte. Então, assim, né? Você já teve a tua fase. E, cara, isso, a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender que a vida é uma coisa que, graças a Deus, a gente muda. Graças a Deus, o tempo passa... E a gente está tentando ficar mais inteligente, mais esperto, mas, cara, agora eu sou uma outra pessoa, né? É que o ser humano, ele vem com uma coisa muito engraçada de fábrica, que é quase que uma ideia de que ele é eterno, né? Ele é eterno. Então, na cabeça, a cabeça ele das sempre pessoas... tem que melhorar, né? Sempre a gente vai viver aqui para sempre. Você não fica pensando que você vai morrer. Você não fica o dia inteiro... Não, morre. Exato. Você sempre quer
quer fazer as coisas sabendo que vai ter continuidade, né? Então, você começa alguma coisa... Não, porque daqui 5 anos eu vou construir uma casa aqui, daqui 5 anos eu vou ter a minha casa, vou colocar meus filhos e depois vão ter meus netos. Você vai fazendo um negócio na tua cabeça que eu falo, meu Deus, não sabe se você tá aqui amanhã. Mas você faz um negócio você vai gerando muita frustração também, né? O ser humano é isso, ele coloca, ele não, na cabeça, quem criou a gente muito bem, porque senão a gente ia viver deprimido, mas é contínuo, né? A gente não tem fim. E aí você fica criando histórias para contar. Só que a real é que você tem fim. E envelhecer é um saco. Eu venho falando isso para o Edu. Envelhecer é um saco. Porque você começa a perceber que você tá perdendo, cara. Aí vem maturidade, vem umas coisas muito que de repente... que você responderia de forma muito tensa, hoje é muito mais tranquilo, e você fala, ai, não vou nem responder. Mas, que é maturidade, mas, por outro lado, você tá perdendo as coisas, você cai na real, você fala, puta, eu tô envelhecendo, cara, tá passando. Cara, Você olha pros filhos, né? Falei, meu Deus, que saudade do bebê. Cresceu, já foi. Exato. Né? Ô, Michel, falando do Endorfina, tem algum episódio que você sugeriria para o pessoal escutar, de repente, de uma pessoa que não é tão famosa, tão conhecida, que você fala assim, essa história aqui é muito legal e vale a pena sem ser a minha, o pessoal tá? escutar. Então, a sua, eu recomendo bastante a sua, é verdade, e não estou aqui puxando o saco, né? Enfim, o ouvinte do Endorfina sabe, porque o seu episódio, o primeiro seu, né? Não o segundo ainda, mas o segundo vai superar o primeiro já em algum momento. É o mais ouvido. Mas tem algumas pessoas, que aliás eu também sugiro vocês um dia trazerem aqui, que têm histórias, tirando a Val, que são a sua história fantástica e que são muito bacanas, assim, e quase que, eu vou lembrar aqui na ponta da minha cabeça, quase que sempre são mulheres, né? Mas com histórias de superação e inspiração e força e resiliência, né, para as que são mães, tem essa questão da maternidade, que, né, umas passam mais fácil, umas passam com mais dificuldade, com mais obstáculos e tal. Mas, para dizer aqui uma de bate-pronto, eu diria a Ana Augusta, que é uma triatleta, advogada. Conheço. Também triatleta, né? Ela está se tornando cada vez mais famosa nas redes sociais. É uma pessoa muito querida, muito autêntica. Pelo fato dela ser nordestina, eu morei 10 anos no Ceará, eu acabei me identificando muito, aprendendo a reconhecer as características, as qualidades, as virtudes desse povo nordestino. Ela, por ser uma nordestina, por ter vindo de uma origem muito humilde, por ter conseguido... Né, ela fez um vestibular que pagaram para ela, foi uma prova, ela conseguiu passar em direito, né, e pagaram para ela, quer dizer, ela teve que mudar de cidade, fez a faculdade, se formou advogada, e depois da maternidade teve uma depressão, nadava no Rio São Francisco, Pra gente que mora aqui, você fala, Eu acho bizarro. É uma história, eu abro às vezes os stories. Eu gosto de olhar os stories dela, justamente porque ela nada no rio. Depois ela vai pedalar, depois ela corre com os rapazes na estrada. Eu falo, cara, isso é muito surreal. E, cara, muito... de repente ela se encontrou no triatlon e ela se tornou uma triatleta amadora de primeira grandeza, embora amadora. E que venceu a depressão, que venceu, né, as adversidades da vida dela, eu com certeza não sei nem a metade, mas assim, cara, ela passa uma mensagem de autenticidade, de felicidade, do povo nordestino. Não é aquela coisa, entre aspas, falsa, né? Que você vê que a pessoa montou. O café que ela monta é muito bem montado, mas você vê que ela fez pra ela, não é uma coisa assim, vou mostrar. E né? o mais legal, claro que ela tem que ter um componente de vaidade, ela tem que ter um componente daquela coisa assim, cara, eu posso, eu consigo. Mas, cara, ela faz muito isso pelas pessoas da comunidade dela. Ela agora organiza um triatlon lá. Ela sempre passa essa mensagem. Ela tem cuidado com as palavras. Ela é uma mulher muito inteligente. Né? E sendo advogada, ela tem cuidado com as palavras. Então, ela passa uma mensagem que é muito legal. Então, assim, e é uma pessoa que até, sei lá, 3, 4 anos atrás, era uma pessoa que ninguém conhecia. Sim. E hoje ela é uma das melhores triatletas amadoras do mundo, porque já foi pódio lá em Kona, acho que ela ganhou, né? Se eu não me engano, foi campeã lá no Mundial de Ironman. Cara, e ela tá aí com os problemas dela, com a vida real dela. Teve gente que falou mal dela depois de umas atitudes que ela teve. Ela vai lá e se recolhe. Cara, é a vida como ela é. Assim, uma pessoa muito fantástica, uma pessoa incrível. O preço que paga por ser autêntica
tomar algumas invertidas. Não tem jeito. De novo, se Jesus Cristo não foi unanimidade, Nossa eu não vou ser, você Senhora, não vai ser. Que então, assim, isso? a gente também tem que aprender a aceitar que nós não somos perfeitos. Sim. E, cara, não é todo mundo que vai gostar do Endorfina, não é todo mundo que vai gostar da tua história, não é todo mundo que vai... Cara, a vida é assim. É assim. E a gente tem que entender isso. Só que a hora que você transforma isso em likes, em seguidores, em números que você vê, cara, assim, isso, se você não tiver maturidade, a pessoa se frustra, cara. A pessoa fica deprimida porque tá perdendo seguidores. Vamos para um ping-pong, Val? Vamos para um ping-pong. Vamos lá. Depois eu falo um pouco mais. Ping-pong, Michel, você está preparado? Vamos lá. Acho que estou, né? Tome sua água. Vamos lá. Prova ou corrida inesquecível? O meu primeiro Race Across America, que é a travessia dos Estados Unidos de costa a costa, eu fiz em 1994. Eu era um jovem garoto, não sabia o que eu estava me metendo e aceitei um convite faltando um mês para participar dessa prova, né? Eu era um triatleta na época só e mudou completamente a minha vida, porque, enfim, pedalar 5.000 quilômetros, né? Eu pedalei 1.250 aproximadamente, dividindo por 4 participantes, eu era um deles. Através dos Estados Unidos, eu ter conseguido pedalar em 5 dias os 1.200 e poucos quilômetros foi assim transformador na minha vida, tanto é que eu tenho uma ligação com a prova até hoje, voltei lá várias vezes e acabou me abrindo a cabeça não para as distâncias do Ironman, da longa distância, mas para as ultra distâncias, que foi uma coisa que definiu bastante aí os meus últimos anos como um atleta mais competitivo, né? Gosta de umas surpresas aventureiras, né? Se você não fosse atleta, o que você seria? Astronauta. Olha! Esse era o meu sonho. Muito bom. Antes da prova, o que você come? Do treino, enfim. Cara, eu tô numa fase que eu tô comendo meia maçã verde, vou falar de atualmente, né? Tá. Meia maçã verde com bastante aveia, né? Eu tenho problemas de colesterol, bastante aveia, um pouquinho de mel e pasta de amendoim sem açúcar. E goji berry, e eu estou vegano faz 3 anos, o máximo que eu consigo, e um iogurte vegano que parece uma aguinha, assim, gosto de morango. Cara, eu tô apaixonado como todos os dias, mesmo quando eu não vou treinar. Nossa, hoje eu comi bom, de manhã. Hein? Parece que é bom. E tô na fase da maçã verde, que é azedinha. Bom, vamos lá. Depois da prova, o que você come do treino? Eu basicamente me alimento de hummus o dia inteiro, por conta do veganismo. E eu adoro hummus, não é só por isso também, né? Eu poderia comer outras coisas, mas eu adoro pão sueco com hummus. Como depois do treino, como à noite. À noite eu não janto muito mais, então eu como um pãozinho sueco integral com hummus. Assim, é uma comida que eu adoro. É simplesinha, mas eu adoro. Que legal. É fácil também, né? O tênis preferido da atualidade. Com que tênis você está correndo? Isso é difícil porque, assim, eu estou bastante desatualizado. Eu não assisto todos os programas do Tênis Certo, então eu estou bastante desatualizado. Mas eu tenho uma simpatia muito grande com a marca On Running, né? Eu tenho descendência suíça, meu pai era suíço, meu irmão nasceu lá. E eu competi, eu morei na Suíça uma época, fui triatleta profissional na Suíça, competi para uma equipe suíço-francesa, numa época que o dono, o criador ou idealizador da ON, ele também era triatleta. Então, eu tenho essa coisa de, sempre que é um produto suíço, eu tenho uma curiosidade de conhecer, né? E aí conheci os produtos, estou usando um hoje, então eu tenho uma queda pelos tênis modernos, o On Running. Muito bom. Lugar onde você gostaria de fazer uma prova que você ainda não fez, que você gostaria de ir e que eu ainda participar? não fiz. Eu quero voltar para a África do Sul, definitivamente, porque é um país que eu adorei conhecer. Eu preciso fazer, e vou fazer muito em breve, acredito, uma etapa do Tour de France, que é o L'Etape do Tour, que tem aqui no Brasil. Já fiz, participei inclusive da organização durante os 2 primeiros anos, mas na França, né? Eu sou fascinado por ciclismo e eu quero pedalar nas subidas míticas e tal. O Tour de France, o L'Etape do Tour do ano que vem vai ser super legal. Quem sabe vai ser no ano que vem. Muito bom. E qual é a sua próxima linha de chegada? Você está treinando para alguma coisa? Já tem alguma coisa? Está treinando? O que você está... Não. Eu acabei de colocar 3 stents no coração.
amanhã vai fazer 6 semanas. Nossa. Foi uma surpresa não boa, mas também ao mesmo tempo foi ótimo, porque eu não tive nenhum problema em decorrência dos 80% de entupimento que eu tive numa das minhas artérias. E saí do cateterismo com 3 stents, isso foi uma novidade para mim. Então eu estou tentando voltar aqui agora aos treinos, porque eu fiquei 5 semanas parado total. Né? Hoje foi meu segundo treino de natação, hoje de manhã. Então, estou tentando voltar. Então, assim, o meu objetivo hoje é voltar a entrar em forma. E eu quero fazer ou o Giro da Itália do Brasil, que acontece em Campos do Jordão, ou o L'Etape do Brasil, e quem sabe o L'Etape do Tour na França ano que vem. E se não for ano que vem, vai ser no próximo. Que legal. Então, assim, eu quero fazer uma prova mais longa de ciclismo, que hoje é a modalidade que eu mais gosto. E talvez fazer a Fuga das Ilhas agora no final do ano, se eu tiver condição de melhorar um pouquinho o meu condicionamento físico depois dos 3 stents. Nossa! Por isso que eu disse que esporte não é a garantia Sim. de que você vai ter uma vida saudável. Você tem que fazer check-ups. Eu peguei o meu no check-up, né? Mas... Muito bom você falar isso, porque... não, cara, assim, tem que Mas fazer como que era a tua alimentação antes? Não, a minha alimentação já faz uns... Você falou que tinha o colesterol e tal. Não, meu colesterol é alto de genética. Tá. Não é que ele é minha alto, filha também. ele é um pouquinho acima do que ele deveria ser para uma pessoa que não come nada, não bebe, não fuma, dorme cedo. Assim, a minha vida, né? Tanto é que a minha alimentação, eu até estou revendo tudo agora, mas provavelmente eu não vou ter que fazer nenhuma mudança na minha alimentação, né? E pelo onde eu estou entendendo, 80% do nosso colesterol ele é genético e 20% ele é em decorrência do que você ingere, né? Então, eu não vou ter muito o que fazer, estou tentando descobrir isso nesse exato momento. Estou em consulta com a nutricionista. Mas foi pego num check-up, eu faço todos os anos, eu tive arritmia em 2008 e tal, eu tenho um coração muito grande e tal, e foi pego num check-up, felizmente, preventivamente, e aí fui fazendo cada vez mais exames até um ponto que chegaram, né, me recomendar, olha, vai ter que fazer o cateterismo. E cateterismo é simples, eles enfiam um negócio aqui pelo braço, numa marquinha muito pequena, para olhar de fato dentro das tuas artérias. E aí eu tomei o Propofol para dar uma apagada, igual quando você faz endoscopia e tal, porque eu não queria ficar olhando, eu não sabia como é que era e tal. Aí a hora que eu acordo, eu falei, não vou ter nenhum stent, vou para casa, vou à noite levar minha filha no clube. Mas eu estava com 3. Nossa. E isso eu não senti nada, não mudou nada na minha vida, mas claro, eu tive que ficar um mês parado, fazia 5 semanas parado, fazia um tempão que eu não ficava parado tanto tempo assim, aliás, eu nunca fiquei parado tanto tempo, né? No máximo eu paro uma semana quando eu estou gripado e tal. Então, assim, eu vou voltar a ter uma vida normal, né? Porque esse é o prognóstico, eu não tenho problema nenhum mais, estou livre de problemas. Então, assim, eu preciso voltar à forma, né, que eu estava, que não era uma forma muito competitiva, mas eu quero voltar a fazer alguma prova dessas, ou giro, ou um L'Etape, dependendo da época do ano, como é que eu tiver. Você vê como que é, Val? A cabeça da pessoa, né? Desde os 13 anos, você tem essa... Você quer praticar o esporte, mas tem a competição envolvida, né? Não, é assim, eu adoro, hoje em dia, não é nem... Eu adoro eu me sentir bem. E o meu me sentir bem motivado, pode ser, né, mais rápido ou mais lento do que o seu, não sei. No seu bem, né? Porque não depende de mim. O que você for fazer é seu. O que eu vou fazer depende de mim. E nesse tempo parado, foi tranquilo para você, assim, na medida do possível? Então, eu também venho aprendendo com o passar dos anos, e já faz um bom tempo que eu aprendi que eu posso ficar um dia sem treinar, eventualmente 2... Vá. Não, cara, mas eu tive dificuldade, assim, bem difícil, né? Nessa nossa... Eu sou bem mais velho do que você, mas assim, você já vi que você já tá safa nisso. Cara, eu tive problemas. Eu passei anos sem me distanciar mais do que 10 minutos da minha bicicleta. Era final de semana, ia para Santos, ia para Guarujá, ia para Barra do Saí, ia para Juqueí, ia para o Rio de Janeiro, ia para Fortaleza. Cara, sempre com a bicicleta. Ia para os Estados Unidos? Vamos com a bicicleta. É muito incrível. Ia para a Suíça? Eu acho a paixão do ciclista. Ia com a bicicleta. Porque você não pode ficar sem pedalar. Você não quer, né? Que você não pode. Você não quer ficar. E depois você acha que você não pode. Porque aí o fulano... Não tinha rede social, mas o fulano está treinando. O Beltrano está treinando. Então, assim, a hora que eu me livrei dessa história, vou passar um final de semana na Barra do Saí, onde eu tenho casa, não vou pedalar. Meu, foi uma libertação. Cara, e depois você fala... E hoje eu tento passar isso para os meus amigos que estão nessa mesma fase que eu. Cara, existe vida, né? Eu não consigo mais treinar corrida por conta de problemas nas minhas panturrilhas. Existe a vida sem correr. Existe. Para quem está nos assistindo, existe a vida sem corrida. E a vida pode ser maravilhosa.
Você pode nadar, você pode pedalar, você pode surfar. Faz anos que a gente não fica uma semana sem correr. Muito tempo. E vocês, se vocês tomara que vocês não tenham, mas a realidade é que provavelmente a gente vai ter que algum dia parar de correr, aí vocês vão pedalar, vai fazer deep running, vai fazer stair climber, stairmaster, spinning, mas existe a vida, né? Eu fiquei agora 4, 5 semanas sem fazer nada, porque eu fui forçado. E aí minha mulher me falava, né? Ela falava, cara, 5 semanas não vai ser nada no contexto da tua vida. É verdade, não significa nada. Você tem que aguentar essa ansiedade, essa vontade que a gente tem, e esse hábito, e esse vício, porque assim, eu já descobri que eu tenho o hábito, o vício de fazer atividade física. Eu acordo todo dia às 4h20 da manhã com ou sem despertador. Faz parte do E aí, seu o que eu vou fazer esse horário? Eu podia ler um livro. Cara, eu vou fazer uma atividade física. Ainda mais agora que eu não dependo disso, quer dizer, faz anos que eu não dependo disso. Eu já faço logo a minha atividade física de manhã. Porque agora, na hora do almoço, eu vou ter que ir lá resolver uma bronca e talvez não dê. Então, pronto, já resolvi. Então, assim, a gente tem esse hábito, esse vício. Mas, de novo, eu estou tentando... Não estou muito longe de chegar onde eu quero, mas assim, eu acho que eu estou bem melhor do que eu estava há 1 ano, do que eu estava há 5, do que eu estava há 10 e infinitamente melhor do que eu estava há 20. Com essa questão da minha relação com o esporte. Hoje a minha relação com o esporte, ela é muito saudável, talvez até saudável demais, por isso que eu esteja, né, tanto é que a nutricionista falou, cara, talvez seja bom agora você pegar um treinador para te puxar um pouco. Te colocar um pouquinho já que mais. você quer estar um pouquinho mais em forma. Eu quero estar um pouquinho melhor. Eu quero estar um pouquinho melhor para poder sofrer menos fazendo as atividades que eu faço. Mas eu não precisaria. Para ter saúde, eu não precisaria. Fazendo o que eu faço hoje, saudável, eu estou ainda mais agora desentupido. Michel, como que faz para o pessoal encontrar o Endorfina, te encontrar nas redes? Em todas as plataformas de podcast, né? O Endorfina, ele ainda é prioritariamente um podcast, você não precisa assistir. Qual que é a frequência? Semanal, toda quinta-feira, e eventualmente eu solto um especial num sábado, às vezes numa terça. Esse ano eu soltei um agora recentemente, foi o único do ano, mas eu solto um ou outro especial. Mas invariavelmente todas as quintas-feiras, a hora que a pessoa acordar em qualquer parte do mundo, você já vai estar com o Endorfina ali no seu agregador de podcasts, e no YouTube, no Endorfina com Michel Bogli, também dá para assistir. Mas eu considero ainda o meu canal prioritariamente um podcast para você ouvir na estrada, pedalando na academia. Tem gente que ouve nadando, estão descobrindo cada vez mais. Então, assim, é para você ouvir. E como um livro grande, né? Um livro grosso. Não é para você ouvir numa sentada só, né? Por exemplo, o episódio do Joaquim Cruz tem 4 horas e pouco, né? Foi o único episódio até hoje que eu precisei parar no meio para fazer um xixizinho e voltar. Eu falei, Joaquim... Você quer continuar conversando? Para mim tá ótimo, mas eu vou precisar do banheiro. Mas é para você, igual você ler um livro longo, é muita história. Você vai ouvindo, você vai absorvendo, né? Eu sei de relatos de pessoas que voltam e ouvem novamente uma parte para poder até fazer uma anotação e pegar aquele aprendizado, aquela história. Quem ouve o Endorfina gosta de ouvir histórias. Sim. Né? Eu gosto de contar, mas eu adoro ouvir. Foi por isso que eu comecei com Endorfina, pela minha curiosidade de ouvir as suas histórias, de ouvir você contar a sua história e por aí vai. E tem muita gente que pensa como eu e que gosta de ouvir histórias dos meus convidados. Boa, muito pessoal, bom. Então sigam o Endorfina e também sigam a gente no Spotify todas as sextas-feiras às 19 horas. Então quinta-feira, Endorfina, sexta-feira... Ótimo. Que é véspera do final de semana, né? A quinta e a sexta, porque um longão, vai fazer um longão, vai fazer uma viagem, né? Vai ficar em casa limpando a casa. Pode ouvir o Endorfina e o Tênis Certo. Sigam a gente e também deixem 5 estrelas no Spotify, bastante importante pra gente. Michel, obrigado pelo seu tempo, foi muito legal. Eu acho que daria pra gente superar o Joaquim Cruz aqui. Né? Muita história, cara, muita coisa vamos dividir em partes. Né? Se depender de mim, a hora que vocês quiserem eu volto. Ainda, né? Não deu pra colocar, pra falar todas, né? Mas assim, podcast bom é assim. Eu já descobri isso com o Endorfina. Passa rápido e você fica com um monte de coisas no ar, porque dá pra você chamar a pessoa. Verdade. Né? Bom, e assim, você é pra nós uma referência. Obrigado. Eu acho que Gostei mais ainda porque ele tem o estilão do Paulo Lima. Né? É demais, eu adoro como entrevistador. Que legal, e agora, se quiserem eu faço papo. a ponte com o Paulo. Muito bom. Valeu, então obrigado Michel, obrigado Val. Vocês. Até a próxima. Legal, obrigado. Um abraço a todos. Tênis Certo.